Olá pessoal, tudo bem? Próximo assunto sobre estatística, medida de dispersão. Eu me chamo Luciano, professor de matemática, e vamos analisar o que se trata sobre esse conteúdo de estatística. Ele diz o seguinte: medida de tendência central fornece um resumo parcial das informações de um conjunto de dados. A necessidade de uma medida de variação é aparente, para que nos permita, por exemplo, comparar conjuntos diferentes de valores. Algumas características dessa medida devem ser atendidas, como veremos a seguir. Para nós entendermos, vamos analisar alguma situação. Imagine que você faça parte de uma banca julgadora de um concurso público, no qual ficou em dúvida entre duas candidatas que irão disputar um emprego de ótima remuneração. É um emprego bom, remuneração boa. Veja sua responsabilidade. Então, nós temos a nota da candidata A e a nota da candidata B. A nota da candidata A está ali, né? A prova deve ter sido difícil. A notinha não foram muito alta, não. E a nota da candidata B. Considerando que todas as notas são importantes, né? Aí, então, vocês pensam, vamos resolver esse assunto, então. Vamos calcular por meio da média. Média, né? Lembra que, vou achar a média da candidata A. Então, vocês vão somar o 4, mais 7, mais 6, mais 8, mais 5, né? São 5 valores. Então, soma esses 5 valores, divide por 5. Então, se você somar lá, vai dar 30, né? Dividido por 5, vamos ter 6. Então, vamos achar a média da outra candidata também. Soma aqui e divide por 5, ver o que acontece. Se vocês calcular a média da outra candidata, também vai dar 6. Então, quanto à média, ficou empatado. Mas vamos determinar a moda. Aqui não tem moda, porque não teve nota que repetiu. Nota deu A modal, no caso, né? Não teve moda. Candidata B também não teve moda, não teve valor que repetiu. Mas tem a tal da mediana. Vamos colocar os valores em ordem crescente, né? E vamos achar o termo central. Então, se vocês colocar, colocando o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8, vocês vão ver que a nossa mediana vai ficar bem no 6, né? Bem centralizado no 6. Eu pegar a candidata B e achar a mediana. Coloque em ordem 3, 4, 6, 8, 9. Onde é que vai dar a nossa mediana também? Vocês vão ver que se colocar esses valores em ordem crescente, vai dar o termo central no 6 também, né? Então, se eu calcular a medida de tendência central das duas, vai dar a mesma coisa. Talvez vão pensar assim, vamos escolher a mais bonita. Então, tá aqui as duas candidatas. Não vai resolver nada, né? Talvez alguma tentou dar uma caprichada. É brincadeirinha, pessoal. Então, e agora? O que fazer? Vamos ver então. Com a medida de tendência central, não é possível determinar qual o candidato mais eficiente no teste. Nesse caso, é conveniente utilizar medidas que expressam a dispersão de conjunto de dados. As medidas de dispersão mais usadas são a variância e desvio padrão. Variância e desvio padrão. Vamos ver e entender então? Então, o que é a variância? A ideia básica de variância é tomar os quadrados de todos os desvios de cada valor em relação à média aritmética e estabelecer a média aritmética dos desvios. Vamos só compreender então o que quer dizer isso? Vamos voltar lá nas nossas candidatas. Então tá aqui, eu coloquei a tabelinha das duas candidatas para nós entender aqui, né? Então, o que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar a média aritmética. Nós tínhamos feito a média da candidata A, que tinha dado 6. Aí vocês vão calcular os desvios. O que é desvio? É a diferença que dá de cada valor em relação à média. Então, eu fiz 4 menos 6, depois 7 menos 6, deu 1,
6 menos 6, 8 menos 6 e 5 menos 6. Então, esses resultados são os desvios, né? A diferença que dá de cada valor em relação à média. Aí sim, vamos lá, né? O que é a variância? A variância, vocês vão pegar cada desvio desse aqui, fazer ao quadrado, e somá-lo e achar a média entre eles. Então, se você fazer ó, menos 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1. Soma tudo, divide por 5, vamos ter variância 2. Ah, mas se eu não fazer o quadrado aqui, esquecer, bem, vai dar problema, se você somar aqui vai dar 0, não vai dar nada, né? Então, por isso eu tenho que fazer esse detalhe aqui, né? Tá certo? Vamos calcular a variância da candidata B. Lembra que a média era 6 também? Então, achando os desvios, né, de cada nota em relação à média. Ó, 6 menos 6, 0. 8 menos 6, 2. 9 menos 6 desviou 3. Menos 2 e menos 3. Ó. Então, esses são os desvios que deu, né, de cada valor em relação à média. Aí vocês vão pegar cada desvio desse, positivo e negativo, fazer tudo ao quadrado, né, ó, fazer todas as potências, né, do 0, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 e 9 também. Somando 26 quinto. Opa, já temos um resultado diferente aqui, estão vendo? Ó? A candidata A variou 2. A candidata B variou 5,2. E agora, será que dá para definir qual é a candidata melhor? Aí vamos pensar assim, ah, deu 5,2, né? E não é igual nota a variância, não. O que é variância? É quanto o negócio varia em relação à média, né? A variância, ou medida de dispersão, nos dá a ideia de quanto é regular em relação a um determinado valores, né? Então, medida de dispersão é um valor que distancia mais da média. Podemos dizer que a candidata A, a variância foi 2, já a candidata B, a variância foi 5,2. Assim, a candidata A teve o melhor desempenho das avaliações. Por quê? Porque variou só 2 unidades em relação à média. A candidata B variou 5,2, quer dizer, distanciou-se mais em relação à média. Então, podemos dizer que quem teve mais regularidade em relação às notas foi a candidata 2. Então, imagine, por exemplo, se a candidata 1, eu tivesse um terceiro candidato e tirasse tudo 6. As 5 notas tirasse 6. Qual vocês acham que ia dar a variância menor? Essa terceira candidata, porque se tirou tudo 6, vai dar exatamente tudo em cima da média. A variância vai ser 0. Né? Então, agora, e o desvio padrão? O que seria? Bem, o desvio padrão, simplesmente vocês vão fazer a raiz quadrada da variância. Então, vocês vão pegar o resultado que você chegou lá e fazer a raiz quadrada. Assim, para determinado desvio padrão, precisamos determinar primeiro o valor da variância. Tem que passar para aquele processo. Vamos só pegar aqui então, né? A candidata A. Lembra que tinha dado uma variância de 2? Quanto é que vai ser o desvio padrão? Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,41. E a candidata B, lembra que tinha dado uma variância de 5,2? Então o desvio padrão vai ser 2,28. Então veja só, né? Então esse dado mostra quanto de variação ou dispersão existe em relação à média, ou valor esperado. Um baixo desvio padrão indica que os dados tendem a estar mais próximos da média. Um desvio padrão alto indica que os dados estão espalhados por uma gama de valores que estão mais longe da média. É aquilo que eu comentei com vocês. Vamos ver outro exemplo para nós ver se ficou bem claro? Uma turma de um curso de administração possui as seguintes idades e anos. Então aqui as idades da turma aqui, né? Aí pede para achar o desvio médio, variância e desvio padrão. Primeiro de tudo, acha a média normal dos valores. Então, soma tudo, divide por 6, né? Então, vamos dar a média 20. Próximo passo, achar os desvios. O que são desvios? Você vai pegar
cada idade em relação à média e fazer a diferença. Ó, 22 menos o 20 ali, né, que nós achamos. 23 menos 20, 18 menos 20, 19 menos 20, 20 menos 20, 18 menos 20. Aqui que eu fiz destacado aqui são os desvios, né? E a diferença que deu. Eu não tinha comentado sobre o desvio médio, mas o que é o desvio médio? O desvio médio é o seguinte, vocês vão pegar cada valor disso aqui na forma absoluta, ou seja, somente considerando como fosse positivo, soma e acha a média entre eles. O desvio médio vai ser 1,67. E se pedir a variância? Bem, lembra que a variância você tem que pegar cada valor desse aqui e fazer ao quadrado, ó, tá vendo? Ó? Faz ao quadrado, as primeiras potências, né? Ó, vai dar tudo positivo. Soma-se e divide por 6. Então, 6 valores somando. Então, se 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Aqui vai dar 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 2 ao quadrado, 4. Soma-se e divide por 6. 22 dividido por 6, vamos ter uma variância 3,66. Aproximadamente 3,67. E o que seria o desvio padrão? Lembra que é só fazer a raiz quadrada desse resultado aqui. 1,91. Agora nós temos algumas atividades aqui. Então, se você quiser, pode até dar uma paradinha na tela, aí no vídeo. Pode copiar, tentar fazer no seu caderno, uma folhinha à parte aí, né? Então, você pode copiar todas essas atividades aqui e tenta fazer no caderno. Aí, no próximo vídeo, eu vou passar um vídeo sobre a correção dessas atividades, para ver se ficou bem entendido essa parte de medida de dispersão. Até podemos ler aqui a questão. Diz o seguinte: um concurso utiliza uma nota como nota a média e o desvio padrão de 3 provas. Calcule a média, o desvio médio, o desvio padrão e a variância de um candidato e nas provas que obteve, respectivamente, 63, 56 e 64 pontos. A média nós somos obrigados a calcular para determinar esses desvios aqui, né? Muito bem. Na questão 2, calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão para cada um dos seguintes conjuntos de dados. Então, se eu vou achar a medida de dispersão de 2, 4 e 6, como é que vai dar, né? Essas medidas de dispersão a questão B, né? É 2, 3, 5, 4, 8 e 8. E a questão C seria os números 20, 25, 15, 35 e 30, né? Até eu coloquei uma observação sobre o desvio médio, né? Ó, então, o que é o desvio médio? Então, tem que pegar todo aquele desvio da diferença que dei, né? Que teve, somar tudo como fosse positivo, na forma absoluta, e achar a média entre eles. Na questão 3, o seguinte: um país hipotético é formado por duas regiões A e B, cada uma com 5 cidades de mesma população. Foi feito um levantamento para saber o grau de satisfação da população de cada cidade em relação à respectiva administração regional. No quadro, constam notas de 0 a 10 para medir a satisfação dos habitantes. Então, aqui tem uma região A, né, que tem o primeiro tiro nota 7, nota 0. Aqui tem uma vírgula, tá, pessoal? Tá? 0, depois 4, depois 5, depois 5, 5, 5, 0, 3 e 0. Ok? Então não é 55 não, tá? É tudo números, número por número, ok? Então na digitação deve ter escapado a vírgula. Aqui também, tá, pessoal? Só fica entendido. É tudo nota separado. É 5, depois 0, depois 8, depois 5, depois 3, depois 0, depois 1, depois 0, 1 e 7. Ok? Teve faltou uma vírgula ali, né? Ok? São notas separadas. Aí a questão pede, eu calculo o desvio médio, a variância, determinando em qual delas as opiniões são menos divergentes. Ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, então.